Bom dia, guerreiros, samurais do conhecimento. Tudo bem? Muito bem. Quem vos fala é o professor Niltair. Vamos aqui hoje dar uma pincelada a pedido de alguns alunos sobre um grande autor da segunda geração do modernismo, né? Que cronologicamente compõe aí de 22 a 30, que é nada mais nada menos do que Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Bom, quando se fala desse autor, primeiro, né? Ele não só foi um romancista, ele foi um cronista, contista, né? Jornalista, ou aliás, um grande jornalista do século XX. Mas a obra mais conhecida dele foi o livro Vidas Secas, né? Vidas Secas trouxe à tona aí, pessoal, uma característica muito grande acerca do sofrimento do povo nordestino, né? É um livro aí narrado em terceira pessoa, um livro brilhante, abordando aí a família de alguns retirantes, né, do sertão brasileiro. Esse pessoal estava condicionado a uma vida, né, subhumana, literalmente, diante de problemas sociais, políticos, econômicos, sobretudo, né, a seca, a pobreza, a fome, né, e é lógico, consequentemente, do ponto de vista psicológico, um pessoal totalmente desassistido pelo governo. Então, essas pessoas procuravam meios, né, de sobrevivência e, lógico, criando assim uma ligação ainda muito mais forte com a situação social de hoje. Por incrível que pareça, né, pessoal, especificamente, hoje nós estamos vivendo aí momentos muito difíceis em relação à condição humana, né? Por que não dizer subhumana? Então, essa estrutura dessa obra, da qual ele vai ser mais conhecido, né? Que é uma estrutura que, na realidade, é mais uma estrutura narrativa. E é um livro interessante, que ele apresenta aí 13 capítulos, não são capítulos tão longos, né? E alguns deles podem até ser lidos em outra ordem, que foi uma característica aí lá da primeira geração, né, pessoal? Agora tem um problema. Alguns capítulos aí, como o primeiro, né, a mudança, e o último, a fuga, devem ser lidos nesta ordem, literalmente, primeiro e último, justamente pelo fato de apresentar as características para você se familiarizar com o enredo do livro. Esses dois capítulos, eles literalmente traz à tona, reforçam a ideia de que toda a miséria, né, que no caso circunda os personagens, né, que é Vidas Secas, é lógico, representa aí um ciclo, pessoal, em que quanto menos se espera, a situação se agrava e a família é obrigada, literalmente, a se retirar, né? Repetidas e repetidas vezes. Na realidade, é um ciclo, né, pessoal? À medida que as coisas vão acontecendo, a seca vai chegando, eles têm que migrar de um lugar para o outro, assim como pássaros. Exatamente. Inclusive o filme é interessante, o filme Vida Seca, tem essa particularidade, uma cena brilhante, que eles fizeram analogia dos pássaros chegando e os pássaros saindo. E assim como os pássaros, uma família estava chegando, né? Família essa que era composta do personagem Fabiano, a sua esposa, Sinhá Vitória, os dois filhos, nos quais não são dados a eles nomes, eles são chamados aí de Ormenino, e tem a cachorra-baleia, que tem uma importância maior. É engraçado que você vai perceber que a baleia, né, a cachorra, ela tem nome, e os meninos não. A ideia da coiseificação, né, extremamente interessante. Mas a ideia de Graciliano Ramos, especificamente, essa pobreza da qual ele vai citar, pode ser literalmente considerada aí um marco da literatura brasileira, literalmente, onde ele vai trazer à tona
coisas que até então não eram ditas, não eram escritas, né? E visto, é lógico, que há literalmente essa crítica social da pobreza no sertão nordestino, no qual ele quer apresentar para nós, que atinge uma boa, olha aí pessoal, uma boa parcela da população, hein? Né? Ele não vai falar de uma partícula da população. Que no caso acaba aí, né, pessoal, por prejudicar todo o país, impedindo aí maiores desenvolvimentos se não há um trabalho específico com esse povo sertanejo, né? Porque se não há produção, se não há escolaridade, se não há conhecimento, se não é trabalhado, sobretudo desse ponto de vista intelectual, o Brasil cada vez mais pobre, né? E há, lógico, pessoal, por parte dele, uma tentativa aí de se mostrar o quê? A desarticulação desta região, ou seja, com o resto do país. É um país pobre dentro de todo o Brasil. Olha que interessante, um Brasil pobre dentro de todo o Brasil. Brasil este que muitas pessoas não queriam, né? Não queriam mostrar, né? E esse é interessante, essa perspectiva, porque vida seca, na realidade, pessoal, quando se fala vidas secas, tá falando um pouco do título, né? Essa chave interpretativa, o próprio título da obra, se analisarmos friamente, traduz corretamente, ou seja, nos dará pistas extremamente importantes da mensagem em que Graciliano Ramos quer passar, né? Vidas, na realidade, aí se opõem à seca. Olha que, né, cruel isso, né, pessoal? Vida se opõe à seca. Pois, nesse caso, a primeira tem sentido de quê? De abundância, né? Enquanto a segunda, nesse caso aí, que é seca, é de vazio, de falta, né? Configurando aí, talvez, por que não, um paradoxo, né? Para muitos. E, além disso, né, temos aí o adjetivo secas, que nesse caso se refere a vidas, né? Olha que analogia brilhante, pessoal, né? E nós, lógico, desta forma aí, teria aí um sentido de que a família sofre com a seca. O homem, né, filosoficamente, não especificamente o homem, mas filosoficamente o ser sofre muito com a seca. E lógico, por outro lado, né, opõe-se, pode-se, vamos dizer assim, relacionar aquele adjetivo de uma vida privada, uma vida miserável. E quando Graciliano Ramos coloca tudo isso em sua obra, a intencionalidade dele era qual, professor? Apresentar, né? Apresentar a terra, apresentar o homem, apresentar a luta do homem, talvez, em tentar sobreviver a essa miséria. E além dessa miséria financeira, tem a miséria física. Mas é engraçado que os vestibulares, inclusive o Enem, às vezes eles usam, né, a pessoa desse sertanejo como um herói, né? Ele é, acima de tudo, um forte. Olha que interessante, acima de tudo, um forte. Professor, mas como forte? Se ele era um cara neurastênico, fraco, feio? Forte, pessoal, por suportar a dor, suportar a fome, suportar a sede de viver num ambiente tão miserável. Ok, pessoal? Então a ideia de Graciliano Ramos é isso aí, é apresentar o homem, apresentar a luta do homem e ao mesmo tempo apresentar a terra em que o homem vai viver tudo isso. Beleza? Mais uma dica aí para você, aquele abraço.